Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal Teoria das Fadas, do Paulo César, o Paulinho. Esse canal que tem feito tremendo sucesso, recebendo, entrevistando, passando filmes, desenhos. Por isso, o sucesso é tamanho que eu convido também você a inscrever-se no canal, dá uma olhadinha na produção que anda por aqui e, se você gostar, dê likes nessas produções, deixe seus comentários e sugestões. E nesta série em que estamos falando um pouco das repercussões, dos impasses, dos enigmas que o mito de Édipo provoca em contos de fada. Nós já tivemos várias leituras, digamos assim, não é? De alguns contos, e particularmente agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto de fada João e Maria. Neste sentido, uma leitura que indica João e Maria como a ausência do estágio edípico. Se você tem acompanhado este processo, já sabe, mas se não acompanhou, vai poder entender um pouquinho o que significa este ser edípico, não é? Alguma coisa bastante ligada à construção não só do imaginário, a construção da identidade, a jornada, digamos assim, do herói para descobrir a sua verdade, para chegar ao seu destino. Afinal, fada é exatamente isso, destino. E essa questão edipiana perpassa muitas dessas narrativas. Então, vamos lá. Nesse conto de fada, João e Maria, há uma inscrição do real duro de conceber, que é aquele da privação. Muitas crianças sentem-se e são abandonadas pelos pais em função da pouca provisão deles para manter seus filhos. O caso mesmo de pais, não é, que doam seus filhos recém-nascidos é um exemplo dessa dura realidade. Nesse sentido, diante da miséria, as crianças sentem-se deixadas de lado, porque é difícil a elas entenderem a privação. Por outro lado, os pais creem que se doam seus filhos, podem proporcionar a eles melhores condições de vida. Isso é um fato. Mas um ledo engano em relação aos filhos, porque, como eu já disse, eles não conseguem compreender o abandono como algo que será melhor na vida deles. Quando, para lembrar o mito de Édipo, né? Édipo é levado pelo pastor para que não cometa atrocidade contra os pais, ele acaba retornando, por seu próprio inconsciente, na sua busca, a cometer as mesmas predições prescritas. Assim acontece a Branca de Neve, que se entristece por o pai não a ter defendido da madrasta, ou Chapeuzinho Vermelho, que, mandada sozinha por um mundo perigoso, se sentirá ressentida, claro, isso é inconsciente, não é? Mas se sentirá ressentida contra a mãe. E por isso mesmo, também inconsciente, seguirá por um caminho pior, mais perigoso daquele que já é percorrer a longa estrada na floresta que leva a menina à casa da avó. No caso das crianças João e Maria, esse abandono se transforma em rejeição.
principalmente lembrando de que a alimentação costuma ser fonte advinda dos pais, da mãe, quase sempre. A criança não entende o porquê de os pais não lhe darem de comer, justamente nessa fase, como eu já disse, edípica, em que a construção da identidade está se formando. João e Maria exercitam no abandono a busca de aprendizagem, o pensamento de um retorno à casa dos pais. Por isso, deixam no percurso elementos para lembranças, para que eles possam retornar em algum momento. Quando, pela primeira vez, deixam pedras no caminho, eles conseguem voltar. São pedras, né? Coisas sólidas. Mas, na segunda vez em que são abandonados, já há uma debilidade que assola essas crianças. Deixando pão pelo caminho, seria óbvio pensar que os passarinhos comeriam esse alimento. Por isso mesmo, segundo Bruno Bettelheim, em A Psicanálise dos Contos de Fada, uma obra que a gente tem usado aqui como referência, Bruno diz que esse pão está perfeitamente associado à comida perdida, ao abandono deles pela mãe. Não à toa, quando encontram a casa de biscoito, a satisfação é máxima, o que os faz devorarem a casa, num perfeito imaginário especular da mãe provedora de alimentos. Em outras palavras, um corpo materno que alimenta. Para além da nutrição, a gula famélica representa um ceder desesperado ao desejo, mas também a destruição que se apresenta na figura de uma bruxa. Com esse entendimento, as crianças percebem que essa mãe bruxa é má e destrutiva, ela é ameaçadora. De fato, há uma mesma realidade na casa dos pais e na casa das bruxas. A mãe age por necessidade de comida, mas a bruxa também. Só que a bruxa é quem precisará comer. Nesse sentido, comer, devorar as crianças. Como Édipo, as crianças também são expulsas do lar paterno. Encontram um lar adotivo em que a profecia de infelicidade acaba se repetindo. Por isso é preciso fugir e reencontrar a casa dos pais, não é? Aquele espaço primordial que está presente também no mito de Édipo. Interessante, segundo Bettelheim, é essa figura alada, e que em algumas narrativas, não é, representa a morte ou a passagem, não a morte exatamente física, mas uma passagem de um estado a outro. No caso de João e Maria, essa presença alada é vista em pássaros, pássaros que indicam a casa paterna, pássaros que comem as migalhas deixadas, pássaros que indicam a casa de biscoito, e novamente são eles, ou um pato, que vai levar João e Maria de volta ao lar, à casa paterna. E há no meio do caminho um rio. Esse rio acaba sendo icônico, não é? Porque é um rio que está no trajeto de volta, um rio como um rito de passagem, um rio que realmente se mostrará uma dura travessia. Nesse momento, é impossível não se lembrar de Guimarães Rosa e o conto presente em Primeiras Histórias, A Terceira Margem do Rio. Não é? É um rio, sempre interno, perpetuando a vida. Bem, João e Maria, enfim, passam do estado de serem incômodos aos pais para voltarem vitoriosos, crescidos e podendo, inclusive, ajudar aos pais.
Essa é uma realidade também de muitas famílias, infelizmente, diríamos. As crianças são os filhos pródigos que voltam. Assim voltou Édipo à casa dos pais, vitorioso por vencer o enigma da esfinge, ainda que a volta acabasse em tragédia. João e Maria também, eles vencem a bruxa, como se vencessem uma esfinge, porque o enigma proposto ali é tão violento quanto aquele passado a Édipo. Vencem a bruxa, não é, João e Maria, e provam de que são capazes, exatamente como Édipo. E como Édipo, evitam serem devoradas. Embora a fome por que passaram, ao contrário, faz com que acabem devorando a casa de biscoito. Exatamente como Édipo, metaforicamente, a esfinge ocupa esse papel que aqui em João Maria é representado pela casa de biscoito, mas um enigma, um impasse que deverá ser ultrapassado. Bem, como em Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho, há uma floresta assustadora e devoradora também. O mesmo caminho assustador percorrido por Édipo para encontrar sua própria identidade, seu destino. Vejam que interessantes, não é? As narrativas acabam nos levando sempre a pensar em Édipo, no mito de Édipo. Bom, eu vou ficando por aqui e desejando que vocês releiam esses contos para poderem fazer melhores reflexões, junto comigo, junto com o canal Teoria das Fadas. Até a próxima!